As avaliações nos concursos públicos, elas podem ser de provas ou de provas e títulos. Mas veja bem, nunca de títulos apenas. Pode ser de provas só. Ou pode ser de provas e títulos, tá bom? Proíbe-se, como eu já falei, então assim, a contratação para cargos ou empregos públicos, né, com base exclusivamente em análise de títulos. Imagina, o Dondocão lá tem um mestrado, doutorado, estudou não sei aonde, né, na melhor universidade do planeta, e chega, olha aqui, meu mestrado, olha só que legal, dá uma olhadinha aqui. Aí no concurso público, como vão avaliar o cara? Ah, não, então vem pra cá, vem fazer uma carreira longa, uma carreira de fato, né, nada temporário, no concurso público devido ao seu título. Não, negativo. Todos devem, o título pode impactar em alguma coisa? Pode impactar, mas todos devem se submeter às provas, tá? Objetivas, discursivas, de acordo com a meritocracia, de acordo com o desempenho deles nessas provas, eles vão ser chamados ou não, né, para assumirem os seus cargos e empregos públicos na administração pública. Tá? Então, não se justifica a exigência, por exemplo, tá, de títulos em cargos de atribuições genéricas, em que o desempenho não tem relação com qualquer área específica de formação, nem exija maiores habilidades ou aprofundamentos técnicos, científicos ou acadêmicos. O que está querendo dizer aqui? Né? Você não pode ficar criando titulação, né, obrigando que determinadas pessoas apresentem determinados títulos para desempenharem um cargo na administração pública, ali no concurso, através do concurso público, um título que não tem nada a ver. Tá? Às vezes a pessoa ali não tem a formação dela, né, o cargo dela, a formação dela é para uma coisa e o título é totalmente desarrazoado, lá em cima, exageradamente, ou com alguma coisa referente a um assunto, aquele título que nada tem a ver. Seria uma forma também, né, caso isso acontecesse, de você privilegiar algumas pessoas que têm aquele título, né, mas para um cargo que não corresponde àquele título, ok? Tá? Então, pessoal, uma informação interessante, tá? Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal já definiu, tá, que as provas de títulos em concursos públicos devem ter caráter exclusivamente classificatório, nunca eliminatório, tá? O STF já se pronunciou sobre isso. O nosso papel é sempre ficarmos ligados, né, na jurisprudência, porque as coisas podem mudar a qualquer momento, mas o título, ele não pode eliminar alguém, mas ele pode classificar alguém. Será que você entendeu? Não é por causa de um determinado título que ele vai ser eliminado ou não do certame, mas ele pode ser classificado um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, dependendo da titulação dele, ou se ele até não apresentar nenhum título. É claro que é importante, é interessante que o candidato tenha um título, tá? Um bom título, porque isso pode fazer a diferença na vida dele. Mas só baseado na titulação, ele entrar no concurso público, ali para aquele cargo, através do concurso público, não tem sentido, não é assim, tá? O STF, inclusive, tá, já declarou a invalidade de normas que consideravam como título em certames de provas e títulos o mero fato de o candidato já haver exercido antes algum cargo ou função pública. O STF também já tem jurisprudência nesse sentido. Só que para que você tenha uma ideia maior sobre esses detalhes, tá bom? Em verdade, assim, o tempo de função pública, né, do candidato na administração, naquele ente federativo, né, promotor do concurso, não pode nem sequer ser considerado como critério de desempate. O STF também já se pronunciou a respeito disso, ok? Veja que isso é um detalhe do detalhe, mas que é importante você entender, tá? Agora, vamos passar para o próximo slide, vamos falar sobre o edital. Tá? O edital é como dizem, né, falando informalmente aqui, é a lei do concurso. Tá? Mas escuta bem, presta bastante atenção. Né? O concurso é regulado por um edital, que é o documento oficial com todas as informações sobre o processo, como número de vagas, né? Ele prevê tudo. Requisitos, conteúdo de provas, cronograma e critérios de aprovação. O edital dá uma segurança jurídica para que aquelas pessoas que estão disputando um cargo ou um emprego entendam o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer. Né? Qual é o tipo de prova que vamos ter? Vai ter avaliação só objetiva ou discursiva também? Vai ter curso de formação? Não vai ter? Vai ter teste psicotécnico ou não vai ter? Informalmente dizendo, é a lei do concurso. Mas a gente sabe que não é uma lei, tá? Mas é de suprema importância um edital não esconder. O edital também é uma forma de transparência, tá? Para que os candidatos entendam onde eles estão, o que eles estão fazendo, qual é o direito deles, né? E o edital também não anula o que a Constituição Federal, o que as leis dizem. Inclusive, o edital não pode contrariar a Constituição ou as leis, tá? No âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, no âmbito do Poder Executivo Federal, né? O decreto, tem um decreto, tá? Para isso, é o decreto de número 9739 de 2019. O que ele vai exigir?
Ele vai exigir que o edital do concurso público, isso a nível federal, tá? Ele vai exigir que o edital de concurso público seja publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 4 meses da realização da primeira prova. Ou seja, quando foi a primeira prova? Né? 4 meses antes, né, aquele edital ele já tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Tudo para quê? Para trazer também transparência, ok? Então, vamos passar para o próximo slide. Espero que essa aula esteja agregando algo na sua vida, né? E vamos falar sobre os requisitos dos candidatos. Cada concurso tem os seus requisitos, mas eu vou falar de alguns requisitos aqui em comum para todos os cargos, tá? E vou falar também alguns que pendem mais para um lado, pendem mais para o outro. Eu vou traçar de uma forma macro geral para você entender, né? Para participar, por exemplo, de um concurso público, né, o candidato ele deve atender aos requisitos do edital, como nacionalidade brasileira, salvo as exceções previstas em lei, que aí não precisa ter nacionalidade brasileira. Por exemplo, o que acontece muito com alguns professores de universidade, tá? Mas em regra, a nacionalidade brasileira é um requisito. Idade mínima de 18 anos. Não vamos aqui colocar a questão, por exemplo, dos menores de idade que fazem prova para o Colégio Naval, para a EPICAR, tá? São concursos militares e é uma questão toda diferente, tá? Eles vão para lá para fazer um curso, né? Enfim, escolaridade ou qualificação exigida para o cargo. Então, por exemplo, qual é a sua escolaridade? Esse cargo aqui é para nível médio, esse cargo aqui é para nível superior. Estar em dia com as obrigações eleitorais. Gente, se você não votou e ficou na pendência, vai lá, se regulariza com a Justiça Eleitoral. Porque isso também pode te afastar dos certames públicos e você, por mais que tenha passado ali com ótimas notas, não entrar, porque você vai ter que comprovar depois esses requisitos, tá? De estar em dia com as obrigações eleitorais. E estar em dia também, no caso dos homens, kit com serviço militar. Tá? As exigências do edital devem ser compatíveis com a Constituição Federal e com as leis. Foi o que eu já conversei aqui com vocês, tá bom? Então tá aí o nosso slide, falando sobre tudo que eu já falei. E tem um assunto também aqui importante que eu não poderia deixar para depois, tá? É a questão do exame psicotécnico. Mas, vamos lá. Primeiro, antes disso, vamos falar sobre algumas etapas comuns de um concurso público. Por exemplo, nós temos a prova objetiva, que é a avaliação de conhecimentos gerais e específicos. Isso acho que não existe maiores dúvidas, as pessoas conhecem muito bem. E existe a prova discursiva. Nem todos os concursos têm uma prova discursiva. Por exemplo, diversos concursos para tribunais, geralmente na discursiva, eles fazem um estudo de caso para o analista e para o técnico faz uma redação, né? Nada impede que seja diferente. Mas a prova discursiva é isso. A pessoa escreve, né, o que está sendo perguntado, ou quando ela analisa algum caso, enfim. Ela consegue dar respostas mais detalhadas e não simplesmente dizer que é A, B, C, D, ou E, ou certo, ou errado, tá? Prova prática. A prova prática é o teste de habilidades específicas, né, que vai depender do cargo. Nem todo cargo possui uma prova prática porque não tem necessidade, ok? Avaliação de títulos, conforme já conversei com vocês aqui, tá? É uma das etapas do concurso que pode ter. Nem todo concurso tem existe essa etapa de apresentação de títulos, exames físicos e psicotécnicos, cargos, ou seja, que exigem aptidão física ou perfil psicológico. E isso acontece muito, tá? Existem diversos concursos, inclusive para polícia civil, polícia federal, salvo engano, para polícia militar, para outros concursos, né? Só que o Supremo Tribunal Federal, ele tem alguns entendimentos sobre o exame psicotécnico, né? E a gente já vai conversar sobre isso. Alguns cursos, como eu falei, tem curso de formação, alguns concursos têm curso de formação. Tem investigação social. O que seria investigação social? Seria a verificação de antecedentes e conduta. Isso acontece muito na polícia, tá? Nem todos os concursos trabalham da mesma forma com todas essas etapas, ok? Estou abrangendo, geralmente, todas as etapas de uma forma geral do que acontece nos concursos. Tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal, o exame psicotécnico, olha aí, pode ser estabelecido para concurso público desde que seja feito por lei. Então veja, não adianta simplesmente o edital prever, vai ter o teste psicotécnico, o exame psicotécnico. Não, deve haver uma previsão legal dizendo sobre o exame psicotécnico para aquele cargo e que tenha por base critérios objetivos de reconhecimento do caráter científico, devendo existir inclusive, a possibilidade, tá, de reexame.
Então isso é o que o STF entende, é assim que ele entende. Tá? Deve ter a possibilidade sim de reexame. Ah não, você não pode entrar no concurso, não passou no psicotécnico, ele pode sim recorrer e o reexame deve acontecer. E devem ter padrões, parâmetros objetivos para que uma pessoa seja avaliada no exame psicotécnico. Não existe o caso de simplesmente dizer, não, você não passou, você não tem o nosso perfil. Não, tem toda uma avaliação com critérios objetivos. Então, se você passar por um teste psicotécnico, entenda que existem essas nuances.